Bem, turma, na nossa aula 3, tratamos sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. A gente deu início à explicação de que toda vez que você for dar a nomenclatura, que nada mais é que o nome do composto, né, você vai começar pelo prefixo, que indica a quantidade de carbonos que tem naquela molécula, o infixo, que indica o tipo de ligação que está presente no composto, e o sufixo, que indica a função orgânica. No nosso caso, como estamos tratando dos hidrocarbonetos, o nosso sufixo é O, certo? Então, prefixo, infixo, sufixo fazem parte do esqueleto do nome que vai ser dado ao hidrocarboneto que você for dar essa nomenclatura. Então, quando a gente tem um carbono, o prefixo que a gente coloca é met, certo? 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. E assim vai, 8, oct, 9, non, 10, dec. Então, toda vez que eu quero indicar a quantidade de carbonos, a gente vai colocar como prefixo esses daqui que eu apresentei para vocês. Já o infixo vai indicar o tipo de ligação, e ele a gente se remete, no caso, à classe do hidrocarboneto que a gente está falando. Lembrando que a função hidrocarboneto, ela é a função que a gente tem a presença do carbono e hidrogênio exclusivamente na sua estrutura, e dentro dos hidrocarbonetos algumas classes aparecem, que vão indicar para a gente esse tipo de ligação que eu estou falando. Por exemplo, os alcanos. A classe dos alcanos, todos eles vão ter como infixo 1. Por quê? Na sua cadeia carbônica, as ligações que vão aparecer sempre vão ser simples entre os carbonos. Enquanto que no alceno, a gente tem um infixo em, a gente tem a presença de uma dupla ligação entre carbonos. In, a gente vai se remeter aí aos alcinos, que tem uma tripla ligação entre os seus carbonos. Dien, 2 duplas, dien, 2 triplas e trien, 3 duplas. E assim, se aparecer um número maior de ligações, aí a gente vai ter que, nesse caso, colocar o prefixo, se for 2 vezes di, tri, 3, tetra, 4, enfim. Então, a gente só tem ligações simples entre os carbonos. Quando a gente tem a presença do en, que no caso são os alcenos, a classe dos alcenos, a gente já vai ter a presença da dupla ligação. Aqui eu vou botar o tracinho para indicar a ligação, 4 ligações que o carbono faz. Na tripla entre carbonos, dien, a gente vai ter a presença de 2 duplas, pode ser acumulado no mesmo carbono, né? Ou não, pode aparecer em outro carbono. Dien, aí a gente pode ter a presença de 2 triplas. Eu vou afastar aqui, né? Que a gente não pode colocar mais que 4 ligações por carbono. Trien, aí apareceriam 3 duplas ligações, tá? Entre os carbonos. Então, o infixo vai indicar a presença dessa dupla, dessa ligação múltipla entre os carbonos. An, somente ligações simples. En, ligação dupla. In, ligação tripla. Dien, 2 duplas. Dien, 2 triplas. E trien, no caso, 3 duplas ligações. E o sufixo, como eu já falei, só estamos trabalhando com os hidrocarbonetos no momento, então a gente vai usar o sufixo O. Caso fosse outra função, a gente já muda o sufixo. O para álcool, al para aldeído, óico para ácido carboxílico, ona para acetona e entre outras. Aqui eu tenho um exemplo, né, do início de uma cadeia, a preparação de uma cadeia carbônica. Coloquei aqui 5 carbonos e vou completar as ligações que ele necessita aqui para completar seu quarteto de ligações, as 4 ligações que cada um vai fazer, né? Como é hidrocarboneto, a gente tem a presença básica só de carbono e hidrogênio. Então, colocarei aqui os nossos hidrogênios em cada carbono. Então, quando eu faço essa estrutura com somente ligações simples, a classe do hidrocarboneto a que eu estou me referindo são os alcanos. Então, ele é um alcano. A gente pode determinar a nomenclatura dele inicialmente utilizando essa regrinha, né?
E aí o esqueleto do nome que eu falo, a gente começa pelo prefixo, então eu vou contar quantos carbonos eu tenho na estrutura, são 5, então se é 5, o nosso prefixo aqui vai ser pente. Como ele é da classe dos alcanos, o infixo que indica somente ligações simples, E como é um hidrocarboneto, terminação O, pentano. Então o nome desse hidrocarboneto de cadeia aberta, né, se chama pentano. Ele só apresentou ligações simples. Caso você queira determinar a fórmula molecular desse composto, a gente tem para os alcanos uma fórmula geral de CN, H2N mais 2, certo? Então, N indica o número de carbonos, que nesse caso é 5, corresponde a 5 carbonos. O número de hidrogênio nos alcanos, a gente percebe como ele faz todas as ligações, né, possíveis. Ele, nesse caso, é um composto saturado, né, saturado dos hidrogênios, né, o número máximo que a gente vai obter para esses hidrogênios com 5 carbonos na cadeia vai ser sempre o dobro do número de carbonos mais 2. Então, o dobro de 5, certo? Mais 2. Então, aí 5 vezes 2 vai dar 10, mais 2, 12. Ah, eu ainda não entendi. Significa aqui, ó, 5 carbonos na estrutura. Se você fosse contar aqui, o nosso número de hidrogênios dá equivalente a 12. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mas aí, quando a gente já aprende essa fórmula geral aqui, a gente nem precisaria contar esses carbonos. A gente já indicaria que é o dobro do número de carbonos mais 2. Sempre isso. Caso eu passe a ser um alceno, esse número de hidrogênios começa a diminuir por causa da insaturação, por causa da dupla. Se eu passo a ser ter uma tripla ligação no composto, a mesma coisa, vai diminuir mais 2 hidrogênios comparado com os alcanos. Então, a fórmula geral nos ajuda nesse sentido a determinar a fórmula molecular. Então, o pentano tem fórmula molecular C5H12, certo? Continuando aqui, a gente tem outro exemplo, só que agora a cadeia ela é fechada, ó. Que a gente observa aqui o pentano, a gente tem uma cadeia aberta, ela tem extremidades. Eu poderia dizer que aqui é o início, aqui é o fim da cadeia, ou vice-versa, dizer que aqui é o início, aqui é o final. Ela tem essas extremidades, enquanto que esse composto aqui abaixo, ele não tem extremidades, né? A gente não sabe onde inicia a cadeia e onde termina. Vou completar aqui as 4 ligações que o carbono precisa fazer, certo? Indicando sempre que o tracinho, lembrando, indica as ligações. O nosso hidrocarboneto, ele tem que ter obrigatoriamente carbono e hidrogênio, certo? Aí eu completo aqui os meus Hs. Lembrando, você que está com dúvida ainda, o carbono faz 4 ligações, ele é tetravalente. Então, ó, uma ligação, 2, 3, 4, certo? Então, cada carbono aqui nesse composto fechado vão apresentar dois hidrogênios. Aí, vamos determinar a nomenclatura para ele, seguimos a mesma regra. O prefixo vai indicar para a gente quantos carbonos tem, o infixo, o tipo de ligação e o sufixo. Um detalhe simples aqui é porque eu vou ter a minha estrutura fechada, então é obrigatório eu colocar a palavra ciclo. Isso nos remete à classe de hidrocarboneto a que esse composto ele se adequa. Ele é um composto classificado como um ciclo alcano. E diferente do de cima, ele é pertencente a uma cadeia, é um composto que apresenta a sua cadeia fechada, certo? Ele não é simplesmente um alcano, ele é um ciclo alcano. A cadeia fechada é obrigatório a gente pôr esse nome ciclo nessa situação. Então, ele é da classe do ciclo alcano, cadeia fechada com ligações simples, é um composto saturado. Então, ele tem um máximo de hidrogênios aqui possíveis nessa situação, certo? Não tem dupla nem tem tripla. Como é que eu determino o nome dele? Mesma coisa, eu vou contar quantos carbonos tem. Tem 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O prefixo que identifica 6 carbonos, X. Mas eu tenho que lembrar que a cadeia é fechada, então o nome vai vir ciclo na frente, certo? Ciclo. Assim, só tem ligações simples, então continua sendo o nosso infixo. E a terminação O, ciclohexano. Alguns livros já trazem a nomenclatura mais atual para colocar o hífen aqui. Ou poderia vir, ainda é aceito. Em alguns livros você vai ver escrito dessa forma, juntinho, ciclohexano. Então, o nome desse composto é ciclohexano, certo? Então, toda vez que eu tenho um composto de cadeia fechada, aqui na situação com ligações simples, ele está representando essa função cicloalcano.
quando a gente vai determinar a fórmula geral deles, a gente tem para os cicloalcanos CN